Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje não vou dar tantos rodeios assim para não ficar tão extenso o vídeo, né? Afinal, eu gosto de falar muito e assim me sinto tão bem quando eu tô gravando. E hoje o meu vídeo tem até a ver com isso daí, né? Com sentir bem, né? Sem imaginar, o que as pessoas vão pensar do meu vídeo. Enfim, hoje eu recebi uma mensagem, né? E de uma pessoa muito, muito querida mesmo, dizendo, né, que o quão interessante é quando a gente posta algo da gente, sobre a vida da gente, né, sobre algo que a gente alcançou, conquistou, enfim, algum vídeo, né, coisa que, por exemplo, eu gosto de fazer, enfim, que às vezes, dependendo do teor, né, do conteúdo ali, do que a gente posta, as pessoas veem bastante, elas olham, elas observam, elas assistem, né? Mas nem sempre as pessoas dão o famoso like, a famosa curtida. E já falei isso uma vez. A gente, quando cresce, né? Quando a gente atinge uma certa consciência sobre tudo, né? Que nos ocorre, que nos acontece, inclusive sobre as relações, né? De um modo geral, isso daí não é nada, né? E assim, eu sempre gosto e vou reforçar que o meu intuito, né, a minha vontade maior em relação aos vídeos que eu gosto de fazer e que eu trago comigo como propósito mesmo, é alcançar, na verdade, aquelas pessoas que de fato vão extrair algo do que eu vou dizer. Ou seja, e é algo tão meu, né? E sempre eu associo, porque muitas pessoas também dizem assim: ah, o bom mesmo, Líbia, você, por exemplo, que mora aí nos Estados Unidos, sempre está vivenciando, experimentando, né, algo diferente, algo novo. Então, para a gente aqui no Brasil, então é super interessante. Então, é bom se dar umas pitadas assim de algo bem interessante para chamar atenção, para. Mas enfim, né, já me bloqueando aqui mesmo, né? A ideia, né? É claro, sim, eu vou passar muitas curiosidades, assim, eu simplesmente estou começando. Nesses 5 anos, agora que realmente eu estou mais desperta para isso, né? Mas eu sempre vou vincular, né, as questões de ordem emocional com o meu crescimento, com a minha evolução, com o meu dia a dia, com as minhas dificuldades, com os meus desafios, que é algo que eu também quero falar aqui agora, sobre dificuldades, desafios, polaridade, né? Porque é assim que a vida acontece, né? E se a gente alcança algo desejado, se a gente alcança algo que a gente queira, né, nessa vida, é porque a gente passa por um processo. Tudo na vida é um processo, né? E quando a gente comenta sobre processo de cura, sobre o processo do autoconhecimento, né? Então, assim, nesses 5 anos, inclusive eu até postei no meu story aí, falando que o que mudou de lá para cá, né? E é um marco para mim, porque eu já tô caminhando pro 6º ano aqui, e que realmente eu até disse que tudo, absolutamente tudo mudou, né? O que mudou de lá para cá? Tudo. Né? Tudo mesmo, absolutamente. Né? Eu comecei desconstruindo vários hábitos, costumes, meio que à força mesmo, né? Eu comecei a construir novos olhares de acordo com o que eu fui necessitando no dia a dia, para interagir, para adaptar, para me sentir ali dentro, né? Ou seja, do novo que eu estou vivendo aqui. E assim, pessoal, eu confesso para vocês que é tão interessante, né? Cada qual tem o seu modo, né, de reagir diante das coisas, né? E sabe aquela historinha quando a gente ouve, né? Ou a gente lê por aí, dizendo que a gente está no lugar que deveria estar, né? Ainda que a gente não goste, ainda que a gente não queira, ainda que a gente não entenda o porquê, ainda que a gente não veja motivo para aquilo, né? Ou sentido que eu quero dizer para isso. Hoje eu digo para vocês, né? Que eu acho é algo fantástico isso mesmo. E às vezes, né, o universo, né, Deus, né, eu vejo assim, te, sabe, molda, né, e movimenta a sua vida
de modo que você não esteja, às vezes, esperando que aquilo vá acontecer e que acontece totalmente diferente daquilo que você planejou, né? Então, assim, desde que eu cheguei aqui, à medida que eu fui passando os dias, muitas coisas me agradaram, né, no início, outras coisas eu já torci o nariz, e chegou um momento que eu falei, poxa vida, não faz sentido eu tá aqui, para que eu tô aqui, né? As pessoas, pelo menos a maioria, quando vem para cá, é claro que elas falam sobre uma vida mais tranquila, entre aspas, né, em relação à segurança e tal, mas no fundo, gente, falando aqui abertamente, a verdade nua e crua, a maioria vem para cá em busca de fazer grana. E hoje eu quero falar sobre prosperidade, que é algo realmente que, para mim, eu digo que já vou fazer 47 anos, então desde que eu entendo por gente, e que eu pude perceber, né, nessa totalidade da importância do dinheiro, do que a gente precisa, né, com o dinheiro, que é quase tudo, absolutamente tudo, né, para a gente dar continuidade nessa vida nossa terrena. Mas o bacana é que hoje eu posso dizer para vocês que depois de todas essas incógnitas, essas caraminholas que ficaram na minha cabeça, de uma coisa eu tenho certeza. É uma das coisas que eu aprendi. Isso no silêncio, né, do meu desenvolvimento aqui nesses 5 anos, porque eu não parei, eu não estacionei, né? Mas o meu desenvolvimento foi algo mais silencioso no sentido de não ficar dividindo, nem mesmo com as pessoas que eu mais amo, que são os meus familiares, os meus filhos que estão no Brasil e a minha família toda, né? Então, assim, normalmente as coisas iam acontecendo e depois disso, que eu ia participando, que eu ia comentando, que eu somava com as pessoas quando era algo bacana, ou que eu compartilhava algo que era, né, de dor. E daí eu fui percebendo que a vida realmente ela só é possível, né? E ela só acontece nas polaridades entre sempre as duas coisas, né? A dor e o prazer, a tristeza e a alegria, o conforto e o desconforto, a noite e o dia, e por aí vai, nessas polaridades. Por quê? Isso são os desafios, né, da vida. Nem sempre a gente está de uma forma só feliz, alegre ali e parou para sempre, né? Então, assim, a gente às vezes valoriza algo na vida quando a gente passa né, por outra coisa que às vezes não foi tão interessante, né? Mas que tudo, absolutamente tudo é bênção na vida. E eu quero frisar isso aqui hoje, inclusive as dificuldades, né? E falando sobre o prosperar, como eu estava dizendo para vocês, eu sempre entendi e via o dinheiro como algo mais porco, sabe? Como algo mais ruim, algo que... Porque eu associava isso àquelas pessoas que pensam sempre, né, de um modo, né, megalo mesmo, na grana como algo que, eu quero um dinheiro para isso, para fazer isso e tal, tal, tal. Então, eu via isso como algo agressivo, vamos dizer assim. Eu não via isso como algo positivo, né? Mas hoje eu penso o seguinte, a gente precisa do dinheiro, né? Tanto que quando eu vim aqui para Califórnia, eu já contei isso para vocês, não vou sem maiores delongas, mas a vida aqui é muito cara, né? E eu já falei sobre trabalho, já tá nos meus outros vídeos e tal. Mas assim, foram dias, né? Então, dia após dia de desafios, de descobertas, Gente, assim, é algo tão interessante que quando eu falo que eu tenho que associar os assuntos de ordem emocional, sentimental, com o meu crescimento profissional, porque foi uma das coisas que eu descobri, né, que eu tenho jornalismo por profissão, né, aí no Brasil, então eu me vi assim como se tivesse que fazer algo ali, daquilo que eu estudei, que eu queria, né, para minha vida. Eu já descobri que é possível a gente fazer um monte de outras coisas, né, fora aquilo que a gente escolheu um dia como formação, né, para poder trabalhar, o que realmente é muito bacana, é interessante, e não me arrependo disso. Mas assim, a gente é muito mais que tudo isso, a gente é capaz de fazer um monte de outras coisas, né? Que às vezes, a princípio, a gente acha assim, ai, mas isso não é interessante, ai, mas será que... Então, assim, o que eu tô querendo dizer hoje é que eu não tive tanto tempo, assim, para ficar analisando e tal. Eu pensava, poxa vida, eu tô
tão distante, mas tão distante da minha família, das pessoas que eu amo, que eu tenho que aproveitar o que isso daqui, o que essa terra, isso não, né? O que essa terra daqui pode me proporcionar de bom, enquanto eu ainda tenho disposição, né? E eu preciso, porque o trabalho dignifica o ser humano, né? E daí, gente, eu tô querendo falar para vocês o seguinte, quando eu digo sobre desafios, né? E sobre essas polaridades, um dia eu falei para mim mesma, né? Falei, Líbia, você não tem, né? Não sabe a língua de modo fluente, o que já é uma barreira, né? Porque a gente vive, gente, assim, tá? Pode ir levando, tem muitas pessoas que falam e compreendem o espanhol, mas é preciso, tá? Então, assim, depois do meu marido me dar esse alerta, abrir os meus olhos e como se eu fosse uma criança, e me colocar na escola para poder aprender a língua e tal, veio outras questões, outras dificuldades, outros desafios e outras barreiras em relação ao trabalho. Porque quando eu resolvi que eu queria ter a minha companhia de limpeza, né? Assim, aí eu tinha. Foi outro queijo e outra rapadura, né? Até eu conseguir me estabilizar, conseguir um caminhar ali e tal, porque eu já tinha escolhido o caminho. Eu já sabia disso, a minha intuição já estava certa, né? Ó, Líbia, é isso mesmo que você quer? Parabéns, vai, né? E faz acontecer. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que quando eu assisti alguns vídeos, eu torci o nariz também, e até hoje eu ainda acho, sabe, muito chato, porque tem muita gente que às vezes aproveita, né, de algumas coisas aqui que acontecem em relação, por exemplo, a ganhos, né, para falar, nossa, aqui é muito bom, aqui a gente ganha muito, as pessoas usam até a expressão, a gente racha de ganhar dinheiro, né? Olha, gente, só que nem todo mundo, né, mostra de uma maneira correta. A maneira correta, que eu digo, é a maneira verdadeira, sem ficar floreando, né? Porque que é bom para ganhar dinheiro, a gente já sabe, e ponto. Mas a gente tem que mostrar os caminhos, as formas, o que as pessoas fazem. Tem gente que esconde, tá? Como, né, elas conseguem, como elas conseguiram, às vezes. Então, assim, eu poderia, né, fazer um sensacionalismo, falar, olha só, como que eu ganho $300 por dia numa limpeza, quando eu começo às 9 da manhã e vou até às 2 da tarde, o que dá umas 5 horas, né, de trabalho. Nossa, Líbia, é verdade que você consegue isso? Né? Então, eu poderia só ficar nisso. Sim, eu consigo, né? Eu tenho clientes que me pagam isso, né? E que eu vou 2 vezes na semana para esse cliente. Aí as pessoas começam a computar ali, nossa, então quanto ela ganha ali por mês? Quantos clientes ela tem e tal? Então, quer dizer, isso desperta uma vontade, aquele famoso sonho americano nas outras pessoas, né? Então, assim, o que eu quero focar aqui, o que eu quero dizer, porque eu vou contar para vocês sobre isso, né? Eu sei que muita gente tem esse interesse e eu também, eu tenho, inclusive, gosto em contar. Mas mais gosto ainda eu tenho em contar que, graças ao meu esforço, começando por aqui, né? Dos desafios, né? Em vencer medo, em vencer insegurança, em vencer o que eu achava, a ideia formada que eu tinha sobre prosperidade, sobre dinheiro, ganhar dinheiro, né, ou receber pelo trabalho que ali eu né, desenvolvi, que eu desempenhei, que eu prestei, né, um serviço. Então, eu quero dizer o seguinte, que não foi nada simples, nada fácil, né? Embora eu tenha, né, o meu esposo que já, né, mora aqui há muitos e muitos anos, o que realmente isso daí facilitou, mas assim, as minhas dificuldades para poder lidar com o americano, que às vezes não está muito aí para o seu pouco inglês, né, se você vai ou não entender o que ele está pedindo ali, como eu cheguei, né, alcancei essa condição de, oba, consegui um cliente, e um cliente bom. O que é o cliente bom? Né? Eu quero contar uma historinha aqui para vocês, que quando